Hoje vamos falar dos lutadores que teve as maiores quedas do UFC. Alguns desses caras já foram campeão do UFC e outros estavam na véspera de ser o campeão. Mas no final de tudo, os caras ficaram acabados no final da carreira deles e perderam porrada de lutas. E para começar isso tudo aqui agora, a gente tem que falar de um cara aqui importante de recentemente da história do UFC. E é o Tony Ferguson. O Tony Ferguson, quando esse cara chegou no UFC, o cara ganhou o Ultimate Fighter. Ele ganhou em cima do Ramsey Najim. Ele era um dos maiores promessas entrando no UFC nessa época. O cara treinava com o Brock Lesnar. Até o Brock Lesnar falou que esse cara ia ser muito bom no UFC. E em algum ponto, o Tony Ferguson foi muito bom no UFC, pelo visto. O cara chegou no UFC, ganhou 12 lutas seguidas. Vamos falar das lutas que ele tinha ganhado nessas 12 lutas aí. O cara tinha ganhado do Edson Barbosa, o Rafael dos Anjos, o Anthony Pettis, que foi campeão do peso leve. Ele ganhou do Donald Cerrone, que na época estava ganhando porrada de lutas. E o Tony Ferguson estava numa fase da carreira dele que eu achava que ia ganhar dele. Porque o Tony Ferguson tava de outro nível, o cara batia nos caras no pé, o cara finalizava os caras no chão, e o estilo de luta dele era muito diferente, era muito doido, o cara dava aqueles cotovelada doido, era ajoelhadão, era chute, era tudo, ninguém conseguia ganhar do Tony Ferguson. E o UFC, a luta que ele estava tentando fazer por muito tempo, era Tony Ferguson contra o Khabib Nurmagomedov. E cara, essa luta, o UFC tentou fazer essa luta 3 vezes. E toda vez que eles tentaram fazer essa luta, a luta não conseguiu acontecer. Primeira vez, o Khabib saiu machucado. Ele não conseguia lutar, ele saiu machucado. A segunda vez, o UFC tentou fazer a luta. Na semana da luta que ia acontecer, o Tony Ferguson rompeu o joelho, ficou fora o ano inteiro. Daí depois, a terceira vez que eles tentaram fazer essa luta com o Tony Ferguson, 2020, o mundo fechou, as coisas aconteceram e o Khabib Nurmagomedov não conseguiu lutar. E daí aconteceu alguma coisa. O Tony Ferguson ia lutar o Khabib não podia lutar. Acabou que o UFC fez Tony Ferguson contra o Justin Gaethje para lutar contra o Khabib Nurmagomedov. E aí, irmão, foi uma tristeza pro Tony Ferguson. Cara, foi um lutaço essa luta. O Justin Gaethje e o Tony Ferguson, os caras foram lá, deram tudo. Mas ele quebrou o Tony Ferguson do começo da luta até o fim, quando ele nocauteou ele no quinto, cara. E foi uma loucura. A luta foi uma luta doida, foi uma luta para lembrar da história do UFC. Mas, irmão, depois que isso aconteceu, o Tony Ferguson não era o mesmo lutador que era na época. Ele acabou perdendo 7 lutas seguidas. Em seguida, perdeu para o Charles do Bronx. Daí perdeu para o Michael Chandler. A gente viu ele ser massacrado pelo Paddy Pimblett. E também até o Bobby Green, o King Green, ganhou do Tony Ferguson. E até o Michael Chiesa, cara. O cara nem luta hoje em dia. O cara só fica sentado falando comentários da luta, foi lá e finalizou o Tony Ferguson. Mas, cara, essas lutas todas que aconteceram, o Tony Ferguson ficou diferente. O cara tava mais cansado, parecia os movimentos que ele usava na luta tava mais devagar, o cara não tinha a habilidade que ele tinha na época e até o queixo dele tava meio massacrado, cara. Acho que ele sofreu muito naquela luta com o Gaethje, daí esse queixinho aqui ficou bem mais frágil. E o fim de tudo, o Tony Ferguson queria lutar ainda. Ele queria lutar, ele quer lutar ainda e pelo visto o UFC falou, cara, tu perdeu 8 seguidos, a gente tá muito preocupado com você querendo lutar ainda. O UFC mandou o Tony Ferguson embora. E hoje em dia, cara, ele tá tentando procurar uma luta ainda. Ele ia lutar no GFL contra o Dylan Dennis, o cara que treinava com Conor McGregor na época, quando o Conor McGregor ainda lutava. E esse cara, Dylan Dennis, foi o cara que lutou com o Logan Paul no boxing e fez porra nenhuma contra o Logan Paul no boxing. A luta foi bem ridícula. E dá pra ver que a queda que aconteceu na carreira do Tony Ferguson é bem triste de ver. Se eu fosse ele,
aposenta logo, mas até agora ele não lutou, vai que ele aposenta. Agora vamos falar do Tyron Woodley. O Tyron Woodley era campeão do peso welter do UFC. O cara tinha, antes dele ser campeão, ele ganhou 3 lutas seguidas na carreira dele. E quando ele foi campeão, até ele perder o título, o Tyron Woodley tinha ganhado 6 lutas seguidas. Ele tinha 7 lutas invicto. Mas ele tinha aquele empate lá com Stephen Thompson. Ele teve a luta dele com o Demian Maia, que foi também meio sofrido de sentar. Tyron Woodley estava numa boa fase na carreira dele, né? Pelo visto, ele tinha ganhado 6 lutas seguidas. Parecia que ninguém ia conseguir ganhar dele nessa época. O UFC estava doido para pegar alguém e ganhar dele, porque eles não queriam que ele lutasse como campeão mais, porque o Dana White estava com o saco cheio dele, do jeito que ele luta. E daí encarou, que a gente sabe hoje, um dos melhores lutadores da história do peso welter, em Kamaru Usman. E o Kamaru Usman foi lá, cara, e massacrou o Tyron Woodley. Antes da luta acontecer, a gente viu o Tyron Woodley falando umas coisa lá pro Kamaru Usman, dizendo que ele era o melhor wrestler que ele foi no primeiro divisão, no faculdade dele, e o Kamaru Usman estudava no segunda divisão do faculdade, que ele lutava no wrestling. E, cara, os caras foram lá e colocaram no teste quem é melhor no wrestling, quem é melhor que um ou outro. Pô, o Kamaru chegou lá naquela luta, cara, ele massacrou ele lá nos 5 rounds, cara. Deixava ele no clinch, levar ele pro chão. O Tyron Woodley fez nada. E pelo visto, o Tyron Woodley estava meio frustrado. E parece que ele não levou a luta a séria. E ele não respeitou o Kamaru Usman. A gente viu na luta o que aconteceu. O Tyron Woodley foi massacrado. Não tinha mistério, não tinha miséria. E depois daquela luta, cara, o Tyron Woodley, igual o Tony Ferguson, deu uma caída. Uma queda violenta. Ele perdeu pro Gilbert Burns, perdeu pro Colby Covington e perdeu pro Vicente Luque, que foi uma luta doida. O Tyron Woodley quase nocauteou o Vicente Luque, daí o Vicente Luque quase nocauteou o Tyron Woodley. No fim, o Tyron Woodley foi finalizado. Naquele ponto da carreira dele, ele tinha perdido 4 lutas em seguida. Depois de ter ganhado 6, o cara perdeu 4 logo em seguida. E depois, o UFC viu, o cara não queria lutar mais no UFC, o UFC foi lá, mandou o Tyron Woodley embora. E daí, cara, isso daqui fez o Tyron Woodley cair pior ainda na carreira dele, cara. O cara perdeu pro Jake Paul, o youtuber, no boxing 2 vezes. Na primeira luta até que foi uma luta boa, foi competitivo. O Jake ganhou, mas o Tyron Woodley demonstrou que, entendeu? Sou bom nisso ainda. Mas, cara, o Tyron Woodley, sabendo que ele perdeu aquela luta, ele tava desesperado pra lutar com o Jake Paul de novo. Porque ele não acreditou que ele perdeu pra um youtuber. O Tyron Woodley, pra lutar com o Jake Paul de novo, sabe o que esse cara fez? Ele foi e pegou uma tatuagem do nome do Jake Paul e colocou um coraçãozinho em volta. Antes dos caras lutarem, eles teve se o Tyron Woodley perdesse, ele tem que pegar o nome do Jake Paul tatuado nele. E o cara foi lá e fez pra tentar pegar o revanche com ele. No fim, ele acabou pegando o revanche. Mas aí, cara, essa luta foi ruim de ver se tu é fã do Tyron Woodley. Tyron Woodley foi lá, entrou nessa luta e foi nocauteado feio pelo Jake Paul. O Tyron Woodley foi humilhado pelo mundo inteiro. Todo mundo começou a zoar ele, falando que ele foi nocauteado por um youtuber e tudo. E desde esse ponto, enfim, a gente nunca mais viu o Tyron Woodley, nem nas redes sociais, nem no Octagon, nem no ringue, nem nada. O Tyron Woodley ficou quieto, começou a trabalhar pro Jake Paul, de comentarista ainda. O cara pegou um trabalho com ele ainda depois de perder pra ele. E, irmão, danou-se. Foi embora, a carreira dele foi pro chão. Infelizmente. E agora, o último cara que eu vou falar aqui agora é um cara que é também muito histórico pelo UFC. Parece que hoje em dia ele tá tendo umas probleminhas na vida dele, mas não vamos falar daqueles problemas hoje. A gente vai falar aqui agora do BJ Penn. O BJ Penn
foi campeão do UFC 2 vezes, em 2 categorias diferentes, um no peso welter, outra vez no peso leve. E a carreira do BJ Penn é uma carreira, se tu olhar no começo, bem alto nível. Ele ganhou do Matt Hughes, no auge do Matt Hughes. Ele batalhou com o GSP, no auge do GSP. Lutou com o Lyoto Machida. O cara lutava com todo mundo, qualquer peso, qualquer maneira. O BJ Penn era assim, cara. Ele era top de linha. Me liga, me chama, eu luto na hora. O BJ Penn era bem assim. A gente viu ele ter aquele guerra com o Kenny Florian, que ele começou a lamber o sangue da cara dele. Foi uma nojeira, mas foi uma loucura aquela luta. A luta dele com o Diego Sanchez também foi muito massa. Foi lutar com o Nick Diaz. Nos primeiros 2 rounds dele contra o Nick Diaz, ele estava ganhando, mas no fim, o Nick Diaz, o cardio dele é muito bom e o BJ Penn estava mais velho. A gente viu a diferença e a potência do Nick Diaz. E o Nick Diaz ganhou aquela luta, mas depois daquele ponto, irmão, o BJ Penn perdeu 7 lutas seguidas. Quer dizer, 6 lutas depois do Nick Diaz. Mas ele perdeu 7 lutas seguidas. E ele lutou mais 2 vezes no peso welter, daí ele foi no peso do José Aldo. Ele lutou com o Frank Edgar pela 3ª vez, perdeu pro Frank Edgar, daí perdeu pro Dennis Siver, foi massacrado pelo Yair Rodriguez e foi muito triste de ver, porque o BJ Penn era um dos melhores lutadores da história do UFC, porque o BJ Penn, o cara era bom trocando no alto, era bom no chão, e, enfim, a carreira dele estava acabada. E é triste de ver, cara. Depois de velho, depois de tanta porrada que ele sofreu, o cara continuou a lutar até 2019. Então, quer dizer, a última luta que ele tinha ganhado foi em 2010. E o cara lutou até 2019. Então, o BJ Penn ficou sem ganhar uma luta em 9 anos que durou a carreira dele até o fim. Que realmente é uma tristeza. Mas, BJ Penn, melhores aí, irmão, pelo que tu está passando aí, não sei certinho. Se vocês quiserem um vídeo sabendo mais do BJ Penn, o que está acontecendo na vida dele, me avisa aí que eu faço aí para vocês. Até o próximo, galera. Gringo da Luta, não esquece de se inscrever no canal. Valeu!